Oi, eu sou a Clara e eu finalmente estou de volta. Eu sei, eu tô devendo muitos vídeos pra vocês, eu sumi daqui, eu desapareci, mas foram por boas razões. Uma delas é, eu adotei um cachorro que minha mãe achou na rua, um filhotinho, e agora eu virei babá de cachorro. Basicamente isso. Eu não tô conseguindo fazer muito mais coisa, que exige muito tempo, porque eu tenho que ficar com ele o tempo todo, porque se ele fica sem supervisão, ele destrói tudo. Tá assim, então eu tô trabalhando do quarto, eu tô fazendo tudo do quarto, e às vezes gravar um vídeo muito longo fica muito difícil, porque ele tá destruindo alguma coisa enquanto eu tô falando. E eu só estou conseguindo fazer esse vídeo porque ele tá na creche, então eu tenho um tempo livre pra falar com vocês. E esse vídeo de hoje vai ser longo, como vocês já sabem que os meus vídeos costumam ser. Mas isso porque eu quero apresentar os livros que eu li nesse primeiro semestre e ranquear eles do pior para o melhor. E falar um pouco sobre cada um. Vocês sabem que eu não costumo fazer vídeos só falando se eu gostei, se eu não gostei do livro. Eu sempre gosto de dar um contexto antes de falar o porquê eu gostei ou não gostei. Então é isso que vai ter nesse vídeo e eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar mostrar a pilha aqui do lado. Nem dá pra ver direito porque a pilha é gigante. Mas é isso, temos 41 livros aqui. Eu li bastante esse ano. Acho que ano passado 45 foi o que eu li no ano inteiro. E eu já li 41 esse ano. E esses livros não foram nenhum comprados esse ano, porque eu não estou comprando livros esse ano. Eu estou batendo a minha meta de não comprar livros esse ano. Então são todos livros que eu já tinha ou que eu fui ganhando graças às parcerias. Então vamos direto ao assunto. O livro que eu menos gostei, que eu li até agora nesse primeiro semestre, foi Descobri que Estava Morto, de J.P. Cuenca. Esse livro foi lançado pela editora Tusquets e ele conta a história de um cara que até virou um documentário. Esse cara é o próprio autor, o J.P. Cuenca, e ele descobriu, acho que em 2011, que ele tinha sido dado como morto lá em 2008. Algum cara morreu, alguém teve acesso aos documentos dele e falaram que ele estava morto. Então ele não sabia que ele estava vivendo como um morto durante todos esses anos. E aí ele vai iniciar uma investigação sobre isso. Ele vai atrás de um investigador, de um detetive particular, para tentar descobrir como que alguém teve acesso aos documentos dele e conseguiu falar que aquele homem que estava morto dentro de uma construção era ele. Só que esse livro me prometeu isso e ele não me entregou isso. Na verdade, a gente tem muito pouco dessa investigação e a gente tem muito da vida do autor. Uma vida de bom vivant, de um cara da elite carioca que só sabe reclamar da cidade do Rio de Janeiro, só sabe reclamar do Brasil, enquanto ele vive num meio burguês fútil de gente que não tem mais nada pra fazer da vida. E ele por si só é um escritor que mais tem a aparência de escritor do que realmente escreve alguma coisa. Então ele mesmo diz que ele vive da aparência de ir em eventos e de participar de palestras do que escrevendo algo. E eu achei muito chato assim essa parte da vida dele. Eu achei que ele até faz uma crítica a ele mesmo, né? Porque ele critica a família dele. Uma das partes que eu mais gostei, inclusive, foi quando ele faz uma crítica à família dele, que ele fala que da família dele ele herdou várias coisas ruins, porque era isso que tinha com eles. Então essa crítica à própria família eu achei interessante, essa crítica à própria elite, a ele mesmo eu achei interessante. Só que eu achei muito uma reclamação de barriga cheia, eu achei muito chatinho mesmo e ainda uma propaganda enganosa, porque me prometeu essa investigação e no final a gente não descobre quase nada. E no final ele tenta ainda fazer uma mescla com alguma coisa kafkiana, sabe? Meio que um sonho ou uma realidade que a gente não entende nada, que tem pessoas perseguindo ele. É uma tentativa de ser um Kafka que pra mim não funcionou. O próximo livro que eu também não gostei muito é Godori, de Elaine Yu-Sho, da Planeta Minotauro. Ele tá um tanto quanto estragado porque, como eu falei, eu adotei um cachorro filhote. E esse livro ficou sem querer em cima da cama. Enquanto eu saía do quarto, ele ruía o livro inteiro. Sorte a dele que eu não tava gostando do livro, mas mesmo assim eu fiquei com muita dó, porque olha a situação do bichinho. Isso daqui é uma ficção científica e a gente acompanha uma piloto chamada Ocean Yoon. A Ocean, ela é coreana e ela tem ascendência das mergulhadoras de Jeju, que é uma profissão muito conhecida da Coreia do Sul.
Hoje a Coreia foi unificada, né? Hoje nesse futuro que eu digo, e eles controlam o sistema solar por meio da aliança. E a Ocean faz parte dessa aliança, só que por algum motivo que é explicado aqui, ela foi rebaixada e ela é considerada rebelde. Ela é meio que deixada de lado, até que algo acontece e ela precisa ir contra a aliança, quebrar mais regras para tentar salvar um amigo. Por que eu não gostei desse livro? Porque ele parece a continuação de um livro anterior. Ele não explica muito bem aquele mundo pra gente, ele não explica muito bem o que é a aliança, ele não explica muito bem a ficção científica que ele criou, esse mundo novo que ele construiu. Eu achei uma escrita assim muito ruim mesmo, eu não gostei das descrições, eu achei que as relações que foram inventadas foram muito inventadas do nada, parece que não tem uma bagagem assim que faz aquela relação ser construída, e eu achei que o livro ficou muito focado no romance que ele tentou construir do que na própria ficção científica. Então eu não gostei, realmente me incomodou muito, me incomodou principalmente essa questão de não explicar nada sobre esse mundo novo, ser simplesmente as coisas estarem jogadas pra gente do que ter uma explicação que me coloque naquela realidade. Achei que faltou muito isso. Outro livro que eu não gostei muito também foi da Planeta Minotauro, que é o William de Mason Coyle. Ele é uma ficção científica também que mistura um tanto de terror. Então ele tem uma coisa parecida com aquela série Cassandra que a gente assistiu. Uma inteligência inventada pelo homem que acaba controlando a casa e a vida daqueles homens, né? Dos homens que inventaram ele. Aqui a gente tem um robô, que é o William, e esse robô por algum motivo se rebela e acaba prendendo a família, que é um casal que mora naquela casa, junto com 2 amigos que eles estão recebendo, dentro da casa e causando a maior catástrofe. Pra mim, esse livro seria muito melhor se ele fosse um filme, porque tem umas onomatopeias aqui que me incomodou bastante, que tá descrito aqui que eu não consegui gostar, assim. Também tem muitas descrições de cenas que você imagina sendo melhores apresentadas num filme do que num livro. Além disso, eu não gostei muito da explicação do final. Eu não gostei muito da explicação do porquê o robô virou um robô ruim. Ele tem até um plot twist interessante aqui que você não espera, mas essa explicação, que eu posso dizer que está relacionada com algo sobrenatural, pra mim não me convenceu. Por mais que seja uma ficção, por mais que seja algo fantasioso, tem que me convencer, sabe? Tem que vender bem a sua imagem, e pra mim não vendeu muito bem. Sobrenatural, com ficção científica, sim, não deu pra mim. Agora eu posso falar que os livros que eu vou começar a falar não são livros que eu desgostei. Acho que os que eu desgostei eram esses 3 que foram os piores pra mim. Mas depois disso eu gostei de vários daqui. É só assim, só um ranking mesmo do melhor pro menos melhor, podemos dizer assim. Aí a gente tem Mulheres Mortais, de Robert Keller, que é da editora Mori. Esse livro, ele não é uma ficção, ele conta histórias reais. São 18 casos de mulheres que assassinaram pessoas de maneiras, assim, surpreendentes. Então, quando a gente fala de true crime, é isso daqui, só que na versão mulheres assassinas, porque normalmente a gente vê true crime com homens assassinando mulheres. Esse daqui é um pouco o contrário. Então, eu gostei bastante, parece que eu tava assistindo um documentário e a gente acompanha histórias de mulheres de diferentes épocas que matam de diferentes formas, mas a gente consegue ver um pouco de um padrão e um distanciamento, na maioria delas, da morte do outro. Então, algumas matam por envenenamento, outras convencem outras pessoas a fazerem o crime por elas. Então, você vê que algumas não, a maioria delas não quer colocar a mão na massa. E eu achei bem interessante, como eu gosto muito de true crime, eu gostei de ler. Alguns eu fiquei meio assim, né, meio traumatizada, mas outros foi mais leve. Eu achei mais leve do que os documentários que eu assisto. Outro livro que está relacionado com crimes e com mulheres cometendo crimes, que eu achei muito interessante, é um livro japonês chamado Shoujo Jigo, de Yumeno Kiyosako. Esse livro pode ser traduzido como O Inferno das Garotas, e é da editora Urso. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1936, mas ele foi recuperado lá na década de 60, porque na década de 30 ele era considerado um pouco obscuro demais e perturbador. Isso porque esse livro faz parte de um subgênero ou gênero chamado Eroguro Nansenso, que é um gênero muito específico lá do Japão que mistura erotismo grotesco e sem sentido. E o que
esse gênero quer trazer? Ele quer trazer críticas por meio do nonsense, por meio do grotesco e por meio do erótico, que era muito utilizado na época, mas para definir o padrão das mulheres, sabe? Não como uma forma crítica. Já o Eroguro Nonsense traz isso numa forma crítica. E aqui a gente acompanha 3 principais contos em que as personagens são também conhecidas como Hell Girl, ou seja, Garota do Inferno, que são mulheres que quebram padrões estéticos, padrões sociais da sociedade da época e que desejam vingança. Elas vão atrás de homens considerados homens perfeitos na sociedade, mas que em certo momento esses homens acabaram com a vida delas, desgraçaram elas de alguma maneira. E essas mulheres buscam a vingança por elas ou por outras mulheres. Então é uma coisa bem assustadora, assim, bem intenso, só que a forma narrativa é muito diferente. O autor, ele construía isso de uma maneira a tentar fazer parecer um realismo. Então ele misturava como se fossem trechos de jornal, de matérias de jornal, trechos de interrogatório, cartas que uma enviou para outra, e ele colocava tudo como se fosse a narrativa do conto, como se a gente estivesse realmente estudando documentos daquela situação, sendo que era tudo ficção. E a narrativa dentro disso é uma narrativa muito direta, eles não têm muita firula, eles são muito diretos nas ações, em tudo. E eu achei isso muito estranho, foi um choque assim, choque cultural mesmo, muito diferente, que causa um estranhamento e causa um desconforto. Mas eu achei bem interessante de conhecer, principalmente pela introdução desse livro e pelo pós-fácio dele, que traz apresentações sobre o autor, sobre o Eroguro Nonsense, sobre o lugar da mulher na sociedade japonesa durante toda a história, como a mulher foi apagada na história. Então, isso eu achei bem interessante do livro. E assim, quem tiver coragem de enfrentar esse estranhamento mesmo, eu sugiro que conheça. Mas causa um desconforto, sim. Pra mim, causou muito desconforto lendo, não pelo que é apresentado, assim, da vingança, da morte, tudo, mas pela forma como é descrito as coisas, como é narrado mesmo. Depois nós tivemos A Boba da Corte, da Tati Bernardi, da editora Fósforo. Esse livro, ele foi muito complexo pra mim, porque teve coisas que eu me identifiquei muito e teve coisas que eu não gostei muito. Então ele fica ali bem no meio termo. Nesse livro a gente vai acompanhar a própria Tati Bernardi numa autoficção. Ela começa o livro quando ela tá no seu aniversário de 43 anos e ela começa a ter uma crise de ansiedade que faz ela rever todo o seu passado, sua infância e as suas origens. A Tati Bernardi hoje é uma escritora renomada que mora no bairro de Higienópolis, mas que tem uma origem mais humilde do bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Para quem é da zona leste de São Paulo, sabe que Tatuapé não é um bairro de pobre. Mas enfim, né, a gente finge que é. E aqui ela começa a explicar a sua infância e a sua família. E ela visita todo o seu passado humilde e a sua ascendência social, como ela foi ascendendo socialmente e todos os seus sentimentos em relação a isso. Quando ela descobriu pela primeira vez que ela era pobre, quando ela foi trabalhar com gente da elite, como ela fingia que também era da elite e nunca se sentiu naquele lugar, nunca se sentiu pertencente. Todo esse tipo de coisa. Eu consegui me identificar com ela em muitas coisas, como por exemplo esse sentimento de escassez, o medo da escassez, de que algo vai acabar a qualquer momento, esse sentimento de que ela tem que ser bem sucedida para fazer jus a todo o investimento que seus pais fizeram sobre ela. Então eu consegui identificar muitas coisas. Só que ao mesmo tempo eu também fiquei bem incomodada com como ela parece estar se tornando, né? Afinal ela vive naquele meio, uma das pessoas que ela critica. Então deu pra entender que esse livro foi feito como uma crítica pra ela mesma também, ela deixa isso claro, e você consegue perceber que quem tanto ela critica, agora ela se torna. Então essas coisas me incomodaram um pouco, pareceu um pouco de white people problem, sabe? Uma reclamação de gente de classe média que foi pra Disney e que tá reclamando da vida, porque afinal ela veio do Tatuapé. Mas, assim, eu gostei porque eu me identifiquei com muitas coisas e outras coisas eu achei, assim, meio que, né, tá bom. Depois disso, nós tivemos A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, que foi publicado aqui no Brasil pela Bertrand Brasil, que é um livro que eu tinha muito preconceito pra ler, eu não queria ler ele, eu não tinha muito interesse, e eu resolvi dar uma chance. Eu já vi muita gente criticando esse livro, muita gente falando mal desse livro, e eu tenho tanto o lado bom quanto o lado ruim pra falar dele. Nessa história, a gente acompanha uma mulher de 35 anos que resolve tirar a sua vida por diversos problemas que ela tá enfrentando e que ela não consegue mais lidar, uma depressão profunda.
E quando ela faz isso, porque ela faz isso, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que é onde ela começa a viver várias outras vidas que estão dentro daqueles livros que ela abre. E ela tem a oportunidade de entender como a sua vida seria caso ela tivesse feito outras escolhas e escolher uma vida que ela quer viver. É como se ela tivesse uma segunda chance. Eu não achei a personagem chata, como muita gente fala, que muita gente reclama que acha ela uma personagem extremamente chata e infantilizada. Eu não acho isso, eu acho ela simplesmente uma personagem deprimida mesmo. Eu não achei a fantasia inventada sobre as visitas a outras vidas dela chatas ou enrolonas. Eu achei tudo muito legal. A minha crítica é sobre o final. No final, eu achei que tudo acabou muito bem. E aí, isso pra mim é o problema. Não que tivesse que acabar numa desgraça, mas que tivesse que acabar numa coisa mais real, sabe? Uma clínica psiquiátrica, um remedinho, uma terapia, algo do tipo, e não simplesmente ela achar que, bom, agora eu estou de volta à vida, agora as pessoas estão ao meu redor, agora eu estou bem. Eu já dei spoiler da história, sinto muito por isso, acabou saindo. Mas eu precisava falar pra fazer essa crítica. Então, pra mim, o final ficou com um tom assim meio exagerado de autoajuda, de tudo pode ficar bem, enfim. Isso daí não me convenceu muito, não gostei muito desse final, mas no decorrer da história eu gostei bastante. Depois nós temos Bagagem, de Adélia Prado, que é um livro de poemas muito complicado. Que livro complicado? Muito complicado, assim, não sei nem o que falar. Esse livro é da Record e ele é muito difícil de falar. A Adélia Prado, ela tem uma escrita assim muito voltada para religiosidade e para o campo e para o rural. E você consegue perceber isso em todos os poemas dela, basicamente. Ela visita muito o campo mesmo, e essa parte eu achei bem interessante, mas a religiosidade, como ela coloca em tudo, eu não consegui entender muitas das metáforas e muitas das coisas que ela quer usar. Então eu gostei muito de conhecer a escrita dela, é uma coisa bem diferente. Eu li esse livro bem na época que eu estava fazendo um curso em que eu identificava. Nesse curso a gente aprendia os 12 mandamentos da escrita literária, e você consegue identificar muitas coisas, né, que eu aprendi com esse professor sobre precisão, concisão na escrita literária, sobre ritmo, e você consegue identificar várias coisas nos poemas dela, né? Eu consegui identificar muitas coisas. Então eu usei muito como objeto de estudo, mas foi muito difícil. Tinha poemas assim que eu não entendia absolutamente nada, e eu passava fingindo que eu entendi. Mas eu gostei de conhecer. Depois nós temos Diário de uma Ansiosa, ou Como Parei de Me Sabotar, de Beth Evans, da Galera Record. Esse livro ele faz parte do Kit Ansiosas e ele vendeu não sei quantas milhões de cópias pelo mundo. Mas ele é muito interessante, porque não é um livro de autoajuda. Ele é realmente um diário da Beth Evans, que é uma jovem que está entrando na vida adulta e que tá te falando como tudo deu errado na vida dela e como ela tá aprendendo a lidar com a vida adulta. Porque ninguém sabe lidar com a vida adulta. Tá todo mundo só improvisando. Essa é a verdade. E aqui, por meio de vários desenhos bonitinhos, várias críticas, ironias, sarcasmo e muita vulnerabilidade, ela apresenta pra gente que tá tudo bem você tá meio perdido, porque muita gente tá muito perdido nesse momento. Porque talvez isso seja a coisa mais comum que a gente possa imaginar da vida adulta, principalmente do início da vida adulta. Então eu gostei muito de ler. Ela dá dicas do que ela fez para ela se sentir melhor, e ela deixa claro assim, isso funcionou pra mim, às vezes pode funcionar pra você também, mas busca ajuda, busca terapia. Eu faço terapia, o que eu aprendi. Então eu achei bem legal a forma como ela aborda temas complicados, temas delicados. E foi uma leitura bem prazerosa, gostei bastante e bem rapidinho de ler. Depois nós tivemos o livro de contos Quando o Sangue Sobe a Cabeça, da Ana Muylaer. Talvez esse livro devesse estar mais embaixo na pilha, eu coloquei ele no lugar errado, porque eu não gostei muito desse livro, pra ser sincera. Esse livro é da Lote 42 e eu acho que fui com muita sede ao pote. Eu tava meio que esperando mais dele, porque é da Ana Muylaer, e a Ana Muylaer é a diretora de um dos meus filmes favoritos, que é Durval Discos. Só que esse livro é uma série de contos que ela escreveu lá no início da carreira dela, antes de fazer filmes realmente, em que ela simplesmente estava testando a sua capacidade de escrever histórias, de fazer roteiros, por exemplo. E aqui ela aborda várias famílias da década de 90, de classe média alta, classe alta, da vida paulistana ali, da sociedade paulistana. Então a gente tá bem no meio assim de famílias de Higienópolis e Ibirapuera, talvez,
nas suas rotinas. Então a gente tá assim, acompanhando o dia a dia desses personagens e uma coisa específica acontece nesse dia. Então alguns eu achei assim bem chatos, realmente, eu não gostei muito da forma como foi escrita, não me cativou. O que eu mais gostei foi Quando o Sangue Sobe a Cabeça, o conto que dá título ao livro. E eu achei ele bem interessante porque ele tem um contraponto aí entre duas classes sociais e você vê isso nitidamente. E uma coisa que eu achei interessante no livro, pra não dizer que eu não gostei de tudo, os finais são bem interessantes, né? Os finais são inesperados. E isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque por mais que eu não gostasse do decorrer da história, mas os finais me surpreenderam. E isso foi uma coisa boa, né? Esse fator surpresa no final. Depois nós temos Irui Konin no Mukashi Banashi, acho que ninguém entendeu nada. Esse livro é da Márcia Hitomi Namekata e da editora Urso. E ele é muito interessante porque ele vem de uma tese da Márcia. Ela estudou o folclore japonês e principalmente esses contos de Mukashi Banashi. Esses contos de Mukashi Banashi são sobre casamentos entre seres de diferentes espécies. Um humano e um ser celestial. Um humano, um animal que se transforma em pessoa, que tem um nome específico que eu esqueci agora. E isso é muito comum na cultura japonesa. E tem várias questões muito interessantes, porque aqui ele traz contos que, como eu falei, a narrativa japonesa, que eu falei no Shoujo Jigoku, ela é muito direta. Ela não faz muito drama, ela não faz muita firula, então ela só narra, assim, as ações realmente. E aqui você vê a mesma coisa, só que ele é muito diferente dos contos de fadas do Ocidente. Porque nos contos de fadas do Ocidente, começa com um início triste, termina com um final feliz, no Felizes para Sempre, né? No casamento. Aqui é muito diferente. Você nem sempre começa num começo triste, normalmente o começo tá bem, e o final raramente é feliz. E muito disso graças às próprias escolhas dos homens aqui. Porque a maioria das esposas são os seres celestiais, são esses seres de animais que se transformam em humanos. E os homens são os causadores dos problemas na história. Então eu achei muito interessante, sem contar que o livro ele traz aqui um mapa das regiões e dos contos de cada região. Então às vezes você tem o mesmo conto numa região e em outra, só que eles são contados de maneiras diferentes. E ele ainda é bilíngue, esse livro. Então você tem o conto traduzido e você tem também o conto em japonês. Uma coisa que eu achei muito legal, se eu soubesse ler japonês claramente, eu adoraria mais ainda. Mas eu achei muito interessante várias coisas que eles trazem aqui e a explicação do porquê os contos são assim. Afinal, a vida não é feita apenas de momentos felizes. Então, a cultura japonesa entende muito da roda da vida, né? Momentos felizes, momentos tristes. E por isso eles fazem os contos nem sempre terminarem felizes. Porque afinal, a parte triste também é uma parte da vida. E o final de um conto não é o final da vida, é a continuação daquela vida, né? É uma metade da vida. Então eu achei isso bem interessante e gostei de conhecer. Depois nós temos Noites Insônias de Elizabeth Hardwick, da editora Instante. E esse livro, ele é complicado, é um livro complexo. Ele é um fluxo de consciência e eu tenho muita dificuldade com fluxo de consciência e sempre tô lendo um para tentar me adaptar ainda mais a eles. E aqui a gente acompanha a história de uma senhora chamada Elizabeth que está numa clínica geriátrica. E ela vive na sua cama com a sua janela aberta, olhando para a rua e para o que está acontecendo ali na frente. Ao mesmo tempo, ela começa a lembrar de coisas da sua vida. E aí, como é um fluxo de consciência, a gente vai misturando a vida dela, o que ela vê, o que ela ouve estando naquela clínica geriátrica. É uma mistura porque você não sabe mais o que é o que ela está olhando agora no presente e o que é o que ela viveu no passado. E essa história, ela é baseada na vida da Elizabeth Hardwick. Apesar dela dizer que não, muitos fatores aqui estão muito relacionados à vida da Elizabeth Hardwick. Então a gente consegue encontrar, por exemplo, as coisas em comum, como quando ela se casou com um amigo que era gay, para ele conseguir fingir que ele não era gay, e eles acabaram brigando, se divorciando como casados, realmente. Tem várias coisas muito interessantes da vida dela e como ela vai explorando não só a vida dela, mas os encontros dela com outras mulheres que marcaram a vida dela. E ela dá um protagonismo para elas que seria dela nessa história, porque afinal é a história dela. Então eu achei essa parte, principalmente quando ela conta a história de outras mulheres, bem interessante. Mas é um livro muito complicado, muito complexo, que eu precisei reler várias partes e que nem sempre eu gostei dele. Não significa que eu gostei dele em todo o decorrer dele, eu só achei ele bem interessante.
Tô até sentindo calor, vou tirar essa blusa. Falta muito livro ainda. Depois nós temos Corregedora, de Gayle Jones. Esse livro também é da editora Instante e essa edição que eu tenho é da Tag Livros, Curadoria. E esse livro, ele é complexo, ele é complicado. Eu já falei muito essa palavra complexo aqui, né, nesse vídeo. Mas ele é realmente complicado. Não complicado pela escrita dele, não, ele é muito simples. Mas ele é complicado de você conseguir entender o intuito da autora com esse livro. Eu tive uma interpretação dele, eu não sei se é a certa, mas é a interpretação que eu levo pra mim. Aqui a gente acompanha uma mulher chamada Ursa Corregedora. A Ursa é uma cantora de blues no Kentucky e a gente acompanha a vida dela da década de 40 à década de 70. A Ursa, ela vem de uma ascendência, né? As mulheres antes dela sofreram muito com a escravidão. E todas elas passaram pela mão de corregedora, que era um português que escravizava essas mulheres e, assim, explorava elas de todas as formas possíveis. E uma das formas de se rebelarem, de fazer uma certa revolução contra esse homem e homens do tipo do corregedora, foi essas mulheres ensinarem as próximas as suas histórias. Então, todas as mulheres da vida delas, né, da mesma família, conhecem a história das anteriores. E a Ursa carrega isso com ela. E carrega a função de quando ela tiver filhos, filhas principalmente, ela passar essa história. Para que isso nunca seja esquecido. Então é uma forma de revolução, uma forma de rebeldia que elas encontraram. Mas que está muito relacionada à obrigação da mulher de ser progenitora, né? De gerar uma vida, de gerar outra mulher. Só que essas mulheres, principalmente a Ursa, acaba caindo em ciclos de violência como as mulheres anteriores caíram e que não tinham como fugir. A Ursa hoje até pode ter como fugir, mas você vê que ela fica escravizada em relacionamentos abusivos, como os que o Corregedora submeteu às mulheres anteriores. Então o livro, ele é cheio de violência, ele é todo escrito com violência. Violência sexual, violência psicológica, violência física, todo tipo de violência possível. E ele é escrito de forma violenta. As falas dele são agressivas, os diálogos são agressivos. Ele causa, assim, um incômodo muito grande, um sentimento, assim, muito ruim. Pra mim, eu entendi o porquê ele é tão agressivo assim. Porque ele precisava mostrar toda a violência em que essas mulheres foram submetidas. E ele mostra desse jeito, sabe? Mostrando que a vida delas continua sendo violenta. Por mais que o tempo tenha passado e que a Ursa esteja longe de um homem como corregedora, ela continua sendo violentada por outros homens e se submetendo a violências. É um livro, assim, muito duro, muito difícil e que eu não digo que eu gostei, mas que eu entendi muito ele e que eu respeito muito ele. Porque eu acho que foi isso que a autora quis passar e ela passou isso muito bem. E que causa realmente esse espanto na gente. Sem contar que ele é escrito no Black English, que seria uma vertente do inglês misturado com dialetos africanos. E aqui no Brasil ele foi traduzido basicamente para o brasileiro, né? E não para o português. Não para a língua do colonizador, mas para nossa língua. Então isso foi bem interessante também. Depois nós temos Invasores del Norte, de Isabel Canhas. A minha edição é da Tag Livros Inéditos. É um livro inédito aqui no Brasil. E eu gostei muito do contexto histórico e político dele, mas não gostei de outras coisas. Aqui a gente está no século XIX, no México, bem na época em que os Estados Unidos querem invadir o México para conquistar suas terras. E a gente acompanha toda essa história por meio de um casal que se conhece desde a infância, que é a Nena e o Nestor. Eles eram amigos de infância, em certo momento eles se apaixonaram, mas algo aconteceu, eles precisaram se afastar, nenhum soube mais do outro durante 9 anos. E quando eles voltam a se reencontrar, é bem nesse momento em que os Estados Unidos estão começando a invadir o México. A gente está numa zona rural, em que tem muitos ranchos, o Nestor é um vaqueiro, a Nena é filha de um dono de rancho, e a gente vai enfrentar junto com eles tanto a guerra que começa entre os mexicanos e os americanos, quanto uma questão folclórica, de um terror folclórico aí, que está envolvido no realismo mágico dessa história
e também acompanhar o romance deles, porque essa é a parte que infelizmente predomina no livro. E eu digo infelizmente porque eu acho eles muito chatos. Eles são um casal bonito, tem uma história bonita, mas eles são muito chatos, sabe? O mundo tá acabando, vocês estão em guerra, não é a hora de ficar discutindo relação. Eu gostei muito do contexto histórico, eu gostei muito do contexto político, eu queria até ver mais sobre isso. Eu gostei da ambientação, eu achei que essa foi a melhor parte do livro, foi muito bem ambientado, eu consegui imaginar muita coisa, imaginar as comidas, imaginar tudo, mas eu não gostei do casal, porque eles são muito chatos mesmo. Mas pra quem gosta de romance, talvez goste desse casal aqui e goste do livro como um todo. Não é um livro que eu não indico, porque eu acho ele muito interessante por te levar pra um outro ambiente, sabe? Que é o México do século XIX, bem na zona rural. Então isso eu gostei bastante. Depois nós temos James e o Pêssego Gigante, do Roald Dahl, que é da Galera Júnior. E esse livro aqui, ele é uma coisa linda, assim, eu nem tenho o que falar sobre ele, porque James e o Pêssego Gigante era um dos meus filmes favoritos na infância, eu gosto muito. Eu gosto de várias obras do Tim Burton. E quando eu soube que tinha o livro, eu fiquei encantada. E eu fiquei encantada porque esse autor é o mesmo autor da Fantástica Fábrica de Chocolate, é o mesmo autor da Matilda. E esse homem, ele era doido, ele era especialista em chocolate, ele era espião, ele era todo tipo de coisa. E eu achei muito legal conhecer um pouco sobre ele, né, por meio de pesquisas. Mas ler James e o Pêssego Gigante, que eu fui levada de volta pra minha infância. Ele nem tinha que estar aqui nessa lista desse ranking, porque ele tem um lugar, assim, afetivo, que é diferente de todas as outras listas. Mas eu acho que vale muito a pena pra você que tem filho, pra você que tem criança em casa, ou pra você que quer voltar à sua infância. Então eu recomendo, eu adoro esse tipo de livro. Ah, e pra quem não sabe, a história do James é que ele é um jovem órfão que mora com as tias, e as tias são horríveis. E em certo momento, um homem dá uns feijões mágicos pra ele, e ele deixa cair esses feijões, e esses feijões fazem um pessegueiro que nunca tava pêssego dar um pêssego gigante. E ele acaba entrando nesse pêssego gigante e ele encontra outros seres que vivem lá, como uma joaninha, uma centopeia, como um grilo. Então tem vários seres animados que acabam se tornando a família do James. E eles saem em uma grande aventura dentro do pêssego. Depois nós temos O Grande Rei, de Plínio Moura, que é da editora Planeta. E esse livro é um livro muito delicado e muito gostoso de ler, assim, muito confortável de ler. Como vocês podem ver, aparentemente ele tem relação com o Pequeno Príncipe, mas na verdade o Grande Rei não é o Pequeno Príncipe crescido. Você vai ter que ler o livro para você entender quem é o Grande Rei. E aqui a gente acompanha uma viagem do Grande Rei, né? De quando ele saiu do seu pequeno planeta e foi viajar pelos mundos, por vários mundos. E o interessante é que, como o Plínio Moura é brasileiro, ele traz vários temas nacionais aqui e vários personagens que a gente conhece daqui do Brasil, que apresentam vários temas interessantes e novas formas de ver a vida pro Grande Rei, que também é um homem que entende muito, mas ao mesmo tempo não sabe muito, porque ele vivia num pequeno planeta. E o encontro desse Grande Rei, quando ele começa a contar essa história, se dá com um arquiteto que tá muito triste. E de alguma forma os dois conseguem se apoiar ali. É uma história muito bonitinha, que não tem um intuito de ser autoajuda, mas eu entendo que seja um livro de conforto. E ele também é ilustrado. Então eu gostei bastante das ilustrações dele. Ele é muito rapidinho de ler. Você lê assim em um dia e é muito confortável mesmo. É pra quem quer uma leitura mais tranquila. Depois nós temos Como Arruinar um Casamento, de Alison Speck, que é da Arlequim, mas eu recebi essa edição pela Tag Livros Inéditos. E esse livro eu gostei em partes, mas não gostei em outras partes, principalmente pela previsibilidade dele. Aqui a gente acompanha a história de uma mulher que tem o seu casamento frustrado, né? Ele acaba e ela não consegue ver muito mais motivos para continuar existindo, por conta de uma aparente depressão também que ela tem. E ela resolve se hospedar num hotel com um objetivo em mente, só que ela não se dá conta de que nesse hotel tá acontecendo uma festa de casamento. Vai acontecer um casamento que vai durar, sei lá, uma semana. E lá ela encontra com a noiva. E essa noiva vai ser a responsável por fazer ela se envolver no casamento dela. E elas constroem um relacionamento, uma relação assim muito peculiar, porque as duas são muito diferentes.
Uma é jovem e fútil, a outra já é mais velha e cansada. Mas é muito interessante essa amizade que elas constroem. Eu achei os diálogos bem interessantes, eles são muito bem construídos. A protagonista é uma personagem interessante. Por outro lado, eu não gostei que ele é muito previsível. É como se eu estivesse assistindo uma comédia romântica da Sessão da Tarde. Talvez não uma comédia, mas uma dramédia, porque tem umas questões tristes aqui. Principalmente com a protagonista querendo ir de arrasta. Ele é muito previsível, assim. No meio do livro você já sabe o que vai acontecer no final. Não tem muitas escapatórias. Se ele tivesse mudado o final, eu ficaria surpresa. Mas assim, o final é claramente o que você já imagina e o que muitas pessoas torcem pra acontecer. E outra coisa que me incomodou é que todos os homens que aparecem nessa história, pra mim, são muito iguais. As mulheres não, cada uma é muito peculiar, elas têm suas características únicas, mas os homens aqui, pra mim, são muito parecidos. E isso me incomodou bastante, achei bem chato. Assim, nada de muito novo, se passa ali nos Estados Unidos, nenhum contexto histórico nem político. É um livro divertido. Talvez ele tivesse que estar mais abaixo do que Invasores do Norte. Não sei, eu não sou boa nessas coisas de ranking, tá? Depois nós temos Uma Ilha de Karen Jennings, que é da Bertrand Brasil, e esse livro é sul-africano. E ele é bem interessante, mas tem algumas coisas que me incomodaram também. Mas eu vou explicar, porque não me incomodaram tanto, mas acho bom apontar. Aqui a gente acompanha um homem que mora sozinho numa ilha, cuidando de um farol dessa ilha. E volta e meia, chegam coisas nessa ilha que o mar cospe, né? Então, coisas como corpos de pessoas mortas que acabaram morrendo com um naufrágio de algum barco, principalmente refugiados. Só que um dia esse homem, que é o Samuel, encontra um homem vivo na praia. E eles não conseguem se comunicar, né? Ele cuida desse homem, mas ele vem de outras origens e não consegue falar com esse homem, mas ele acaba aceitando esse homem na casa dele e não denunciando para as autoridades. E com essa convivência, o Samuel também vai voltando ao passado dele, né? Ele vai lembrando de algumas coisas e vai trazendo questões políticas e do porquê ele foi parar naquele farol, né? Como ele ficou tão isolado da forma como ele é hoje. É interessante essa história da vida dele, mas eu não senti que ela é tão bem apresentada assim pra gente. E a parte mais tensa que eu achei foi o relacionamento entre ele e esse homem que acabou de chegar na ilha, que é uma parte bem interessante. E as coisas que vão acontecendo acabam sendo inesperadas pra gente. Uma coisa que eu me incomodei um pouco é que eu achei as descrições das ações dos personagens, principalmente do Samuel, muito detalhadas, como se a autora estivesse tentando encher linguiça. E aí eu não sei se ela tentou fazer isso porque o Samuel realmente vive uma vida muito isolada e qualquer pequeno ato tem uma importância pra ele, como por exemplo, ele lavou a mão, ele secou as mãos na toalha. Ela narra cada um desses detalhes. E eu pensei, talvez ela esteja narrando isso porque a vida dele é realmente solitária, porque ele vive sozinho naquela ilha, e cada coisa é importante pra ele. Mas eu achei um pouco de enrolação, sabe? Como se não tivesse muito mais o que contar, sendo que a história do passado dele poderia ter sido mais explorada. Então isso me incomodou um pouco, mas eu achei ele um livro bem interessante e que talvez eu pudesse entender mais se tivesse mais apresentação da questão política do país no qual o Samuel morava, que eu entendo que seja a África do Sul mesmo. Me senti um pouco boiando na história do passado dele. Então nós temos Um Estranho no Ninho, de Ken Kesey, que é da Amarcord. Esse livro ele fez parte da leitura do Clube do Livro por Correspondência, que é o meu clube do livro. E ele foi um livro assim difícil para todo mundo, porque ele é muito peculiar. Ele conta a história de um homem chamado McMurphy, que ele é um criminoso, ele foi preso. Só que o McMurphy dá um jeito de aparentar que ele tem algum problema psicológico. E ele sai da cadeia e é encaminhado para um hospital psiquiátrico. Isso tudo para ele se sentir mais confortável, para ele ficar no bem bom. E ele começa a apresentar um comportamento de rebeldia dentro desse hospital psiquiátrico que não é comum do lugar e que acaba incentivando os outros personagens dali, os outros internos, a se comportarem como ele e a seguir ele como um líder. Então o McMurphy acaba sendo o arqui-inimigo da senhorita Wretched, que é a enfermeira-chefe ali da ala psiquiátrica e que é quem submete esses outros internos a vários tratamentos, como eletrochoque, como lobotomia. Tem muita crítica aqui a como essas pessoas eram tratadas, aos tratamentos psiquiátricos mesmo,
Mas é interessante que o livro é narrado por um outro interno, que é o chefe Brondon. E o chefe Brondon, ele é um interno que alucina. Então muitas vezes a gente não sabe o que é realidade e o que é alucinação. Então traz muitas questões assim críticas sobre o que acontecia com eles, ao mesmo tempo que você não sabe se aquilo é uma crítica real ou se é ele imaginando, ele alucinando. Então é muito interessante porque você não consegue achar um herói, por mais que o McMurphy seja pintado como herói aqui, mas ele é um criminoso, e você não consegue achar um vilão. Por mais que a senhorita Rachel seja pintada aqui como vilã, você não sabe se ela tá só fazendo o trabalho dela. É um livro assim muito maluco mesmo, e eu gostei muito mais da história do próprio chefe Brondon do que do McMurphy. A história dos internos lá e do porquê eles estão lá é mais interessante do que a entrada do McMurphy lá. Só que o McMurphy dá a oportunidade desses internos serem apresentados pra gente, entende? Você vê muita crítica à questão psiquiátrica, principalmente porque o Ken Kesey fazia parte do movimento antipsiquiatria, mas você também vê muita crítica à sociedade. Por que aquelas pessoas estão ali, sendo que elas não precisavam estar ali? Elas só estão ali por um desvio de conduta, considerado padrão pela sociedade. Eu achei bem interessante, apesar de ele ser maçante em certa parte do livro, mas ele fica bom ali do meio pro final. Nós temos também O Familiar, de Leif Bardugo, da Planeta Minotauro. E isso daqui é uma fantasia. Eu que não costumo ler fantasia, eu li fantasia. E o que eu mais gostei desse livro foi o contexto histórico e a ambientação, que foi belamente feitos. Aqui a gente acompanha uma jovem empregada doméstica numa casa simples de Madrid, na época da Inquisição. Todo o contexto histórico foi muito bem feito, foi muito apresentado pra gente. A questão da guerra entre a Inglaterra e entre a Espanha, a questão da Inquisição, tudo isso eu gostei demais. E a gente entra num mundo de milagritos, como eu posso dizer, magias pequenas que a Luzia, essa moça, essa jovem, faz para conseguir facilitar a sua vida. Então ela tem um dom de falar alguns refrães, que eles chamam, algumas rimas, e fazer algo se transformar. Então um pão queimado vira um pão normal, torrado da forma certa. E ela faz isso para facilitar a vida dela, o seu dia a dia. Ou então ela apanharia, né? A gente sabe o que as pessoas de classe baixa naquela época passavam. Mas em certo momento esses milagritos dela são descobertos. E a Luzia acaba entrando para um torneio que busca escolher o mágico, a pessoa que faz magia, que pode dar benefícios ao rei para que ele ganhe da guerra contra a rainha da Inglaterra, já que a Espanha tá perdendo. Então ela começa a ser treinada e ela entra num mundo assim de videntes, num mundo de mágicos que ela não esperava. Eu achei muito interessante toda a explicação política, toda a explicação da época. Eu gostei muito da própria Luzia, eu achei uma protagonista muito interessante, muito forte, muito sincera também. O que eu não gostei desse livro é que ele enfiou um romance no meio da história que pra mim foi desnecessário, assim, não precisava existir. Ele veio do nada, ele foi pro nada, eu não entendi muito bem ele. E sem ele, pra mim a história ficaria muito melhor, porque conseguiria explorar outros pontos mais interessantes. Eu não entendi muito desse romance, e por isso não gostei tanto do livro. Mas, como eu falei, a ambientação é muito boa. Eu gostei muito dessa ambientação, das comidas que são apresentadas aqui. Achei tudo muito bem feito. Só não gostei dessa parte do romance, que realmente achei... Então nós temos um livro de contos chamado Femina Mundi, de Gisele Macedo, que é da editora Patuá. E ele é muito interessante porque ele tem cerca de 9 contos, se não me engano, mas todos eles se passam numa mesma realidade, em um contexto bem parecido. Essa realidade é uma realidade distópica em que um dia os homens não acordaram mais e o mundo se tornou o mundo das mulheres. Tudo que era feito por homens deixou de ser feito e agora as mulheres iriam assumir. E a gente acompanha várias mulheres em diferentes realidades. Uma aeromoça, uma dona de casa, uma dona de salão de cabeleireiro, uma profissional do sexo. A gente vê várias mulheres em diferentes vidas tendo que se acostumar a um mundo sem homens. E aí muitas delas a gente vê que sente uma tristeza, mas que começa a se adaptar. Outras, por exemplo, nem sente falta, porque afinal ele nunca foi um pai presente. Tem várias situações diferentes
que você vai explorando aqui, e eu achei muito interessante a forma como isso foi trazido. Eu achei muito legal mesmo, e são histórias muito rápidas e que te envolvem muito, e que você poderia ler um livro sobre cada uma delas, porque é muito interessante. Então eu acho que vale muito a pena ler. Outro livro de contos é A Casa do Morro Branco e Outras Histórias, da Raquel de Queiroz, que me surpreendeu, porque eu não esperava que a Raquel de Queiroz tivesse uma escrita tão ampla como ela escreve nesse livro. Eu só tinha lido 15 dela e eu esperava que a narrativa desses outros livros e outros contos dela fosse da mesma forma, fosse duro, direto, igual a no 15. Só que eu percebi que ela se adapta às diferentes realidades. Então, no 15 tinha aquela realidade da seca, né, de 1915. Aqui não. Aqui ela começa esse livro escrevendo um conto de ficção científica, coisa que eu não esperava dela. E eu achei muito interessante como esses contos envolvem várias coisas, como questões familiares, como questões também do sertão, como uma ficção científica e várias criticazinhas que você repara no final dos contos que eu não esperava vindo da Raquel de Queiroz. Então foi uma boa surpresa e eu gostei bastante. Outro livro que é como se fosse um livro de contos é Heróis por Acaso, Espionagem no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, de Paulo Valente, da editora Record. Paulo Valente é filho da Clarice Lispector, só por fator de curiosidade. E esse livro, ele é muito interessante, eu gostei muito dele porque ele me enganou muito. E porque ele mistura ficção com realidade. Aqui a gente vai acompanhar diferentes histórias que foram ficcionalizadas, romantizadas de certa forma, sobre a espionagem no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto espionagens pro lado que favorece o Brasil, né, que salva o Brasil de catástrofes, além de espionagens pro lado do eixo, né, ou seja, pro lado dos alemães, pro lado do Hitler. Então a gente acompanha diferentes personagens aqui que estavam envolvidos de certa forma em escândalos que visavam, por exemplo, matar o Getúlio Vargas, explodir a usina de Cubatão, afundar um navio, muitas coisas que iam prejudicar e muito o Brasil. E tudo isso é contado de uma maneira a contar o plano e como esse plano foi desmantelado. Eu achei super interessante, eu fiz muitas pesquisas a partir desse livro para ficar sabendo sobre esses casos de verdade, porque aqui a gente tem uma romantização, né, desses casos, mas são casos baseados em fatos reais. Então, por exemplo, a tentativa de explosão da usina de Cubatão foi real, a gente tem os nomes das pessoas. A forma como isso foi desmantelado talvez não tenha sido real. A gente não sabe como foi, na verdade. Então o Paulo Valente traz esse lado da ficção que eu achei super interessante e super envolvente. E são histórias, assim, bem curtinhas que te apresentam tanto as coisas reais e que te fazem ficar assim: meu Deus, não sabia que isso estava acontecendo no Brasil na década de 40. Então eu achei incrível, eu adorei ler. Outro livro que eu acho que é baseado em fatos reais, mas é meio que uma previsão para o futuro, é A Família Mandible. Esse daqui é do Clube Intrínsecos, da Lionel Shriver, que é a mesma autora de Precisamos Falar sobre Kevin. Esse livro ele é muito interessante porque ele se passa num futuro próximo em que os Estados Unidos já é a segunda potência, ele não é mais a primeira potência mundial, agora é a China, e os Estados Unidos estão enfrentando uma grande quebra econômica. Isso porque os países se reuniram e resolveram falar: não vamos mais negociar com dólar. Por quê? Por que todo mundo negocia com dólar? Não sei. Agora os Estados Unidos não é mais a primeira potência e vão parar de negociar com dólar. E eles resolvem negociar com uma nova moeda. E agora os Estados Unidos, que não aceitou essa nova moeda e tá batendo o pé dizendo que quer negociar com o dólar, que é a primeira potência, tá sendo isolado do mundo, se tornou um pária. E a gente vai enfrentar todas as crises que ele tá passando, essa crise econômica gigantesca, por meio da família Mandible. Essa família é uma família que estava vivendo assim meio que em separado, é composta por 4 gerações, e que tem uma herança para receber. Mas essa herança some no meio dessa desgraça econômica. E agora eles são obrigados a sobreviver. E para sobreviver, eles se reúnem. O que é uma coisa bem interessante, porque antes eles eram super separados e agora eles se veem na necessidade de estar juntos um dos outros. E a gente vai acompanhar desde 2030 até 2047, 2049, principalmente por um garoto, que é a pessoa aparentemente mais inteligente da família e quem consegue fazer a família resistir, apesar dos pesares. Então é uma história bem interessante, que envolve muitas questões assim familiares e políticas,
e tem muita discussão sobre economia. E apesar de eu ter ficado um pouco entediada com as questões econômicas, quando chega na parte das discussões familiares e da convivência ali da família, eu achei muito interessante. Principalmente os personagens idosos. Os personagens idosos são maravilhosos, são super engraçados, são um alívio cômico, sarcástico, de tudo aqui da história. Nós temos também Nadando no Escuro, de Tomasz Jedrzejewski, que é da Astral Cultural, mas essa é a edição que eu tenho é da Tag Livros. E o que eu mais gostei desse livro é o contexto histórico dele. Vocês veem que eu gosto muito do contexto histórico e menos dos romances, né? Eu vou explicar porque esse livro é a mesma coisa. Aqui a gente acompanha um casal composto pelo Ludwik e Janusz, que são jovens na Polônia que se conhecem num acampamento e acabam se apaixonando. Eles são um casal homossexual que tem um certo medo de se apresentar em público, né? De demonstrar o afeto e o amor deles. Isso porque existia uma tensão na época, principalmente política, sobre toda a Polônia e um conservadorismo muito forte. E a gente vê muito do romance deles, essa foi a parte que mais me cansou porque eu achei muito romântico e eu não gosto muito de romance. E você vê muito aqui dois personagens super diferentes, apesar de se amarem, com questões, com ideais diferentes, e isso acaba atrapalhando eles. Apesar de ser um livro sobre romance, um livro romântico, com muitas cenas românticas, você vê como a política do país determinou a vida desses jovens, né? Determinou as ações que eles tomaram. E como eles, sendo tão diferentes, acabaram tomando decisões diferentes, justamente por conta dessa pressão. Talvez se eles não vivessem sob essa pressão, eles não tomassem as decisões que eles tomaram. Talvez um não fosse tão covarde. Não vou nem falar mais nada. Eu aprendi muito com a questão da Revolução Polonesa, que eu não imaginava, que eu nem sabia que tinha acontecido. Então eu indico muito esse livro para vocês realmente conhecerem uma realidade diferente que a gente não conhecia. Depois nós temos Kentucky, de Samantha Schweblin, da editora Fósforo, que é uma ficção científica bem similar a um Black Mirror ali. E eu adoro Black Mirror. Eu gostei muito do conceito dessa história, né? Aqui a gente acompanha várias histórias diferentes de várias pessoas que têm uma coisa em comum. Essa coisa são Kentucks. Kentucks são bichinhos, tipo bichinhos de pelúcia, só que robozinhos que andam pela casa da pessoa e que tem câmeras nos olhos. A questão é que os Kentucks são controlados por outras pessoas. Tem as pessoas que resolveram recepcionar um Kentucky e tem as pessoas que resolveram ser um Kentucky. E aí você consegue, sendo um Kentucky, ver a vida da pessoa que tá te recepcionando. E é uma coisa muito estranha, porque a pessoa que tá te recepcionando não consegue saber quem você é, a não ser que vocês achem uma forma de se comunicar. E muitas pessoas aqui tentam isso. É uma questão de um futuro em que as pessoas estão muito solitárias. E elas meio que compram a solidão dos outros para não serem sozinhas. Deu pra entender? Para não serem solitárias sozinhas. Talvez essa forma de falar tenha ficado melhor. O que você espera que aconteça disso, né? Nada de bom. Nem para um lado, nem para o outro, né? E é mais ou menos isso que acontece. Só que o que eu fiquei um pouco decepcionada é que nem toda história tem um final, assim, explicado. Como é um livro com muitos personagens, eles não têm nada em comum uns com os outros e acaba parecendo um livro de contos. Como se fosse Femina Mundi, que são várias personagens num mesmo contexto, é mais ou menos isso. Alguns contos duram mais, né, são mais longos, outros contos são bem curtinhos. Então, às vezes, você fica esperando um final ali que nunca chega. E isso me deixou um pouco triste, porque eu queria me aprofundar mais na história. Mas a história em si é muito interessante, você fica bem envolvido e você quer ler rápido para saber o que vai acontecer. Então, eu achei isso bem legal. Depois nós temos Se Adaptar, de Clara Dupont-Monod, que é da editora Dublinense. E essa edição que eu tenho é da Tag Livros Curadoria, que conta a história de uma família, mas é do ponto de vista de 3 irmãos. Essa família que mora numa região montanhosa lá da França, numa região de muita natureza, muito bonita, recebeu, né, teve uma criança que tem algumas deficiências. E desde que essa criança chega na família, a vida deles muda. E a gente vai acompanhar essa mudança por meio dos irmãos. Então tem um trecho aqui, a primeira parte narrada pelo irmão mais velho, a do meio narra a segunda parte e o irmão mais novo narra a terceira parte. E tem uma surpresa muito interessante, assim, na terceira parte pra mim, que foi a parte que eu mais gostei. Então é uma narrativa muito delicada, muito sobre sentimentos,
sobre como essas pessoas foram transformadas pela chegada de uma criança que não fala, que não anda, que ao mesmo tempo é muito amada e ao mesmo tempo é odiada por outro, por ser como é. Tem muitos sentimentos envolvidos aqui, então tem muitos sentimentos envolvidos aqui que você não consegue só criticar ou só adorar, porque são questões muito delicadas. É uma narrativa muito bonita, muito familiar, que tem muita relação com a natureza, e eu gostei muito disso, desse ambiente diferente em que nós somos apresentados, que não é Paris, por exemplo. É uma região montanhosa chamada Cévennes, lá na França. Então é muito bonitinho mesmo, é uma história que acompanha uma família por anos, e como a relação deles se estabelece e se estremece muitas vezes. Nós temos também o falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello, da editora Unesp. Essa edição é a edição de clássicos da literatura Unesp. E esse é um livro clássico que eu li esse ano que eu gostei demais e que eu não esperava gostar tanto. Aqui a gente acompanha o Mattia Pascal, que é um homem que está infeliz com a sua vida. Ele é um burguês que foi perdendo a sua burguesia, ele foi perdendo o seu dinheiro, se vê hoje num casamento infeliz, falido, e um dia, voltando para casa, ele descobre que ele foi dado como morto. Sai uma matéria nas páginas dos jornais com um corpo falando que esse corpo era dele. E ele, sendo o sujeito esperto e malandro que é, ele resolveu aceitar isso. Então ele falou, estão me dando como morto, então eu vou começar uma nova vida. E sai por aí tentando viver uma nova vida. E ele é um personagem muito engraçado, que assim, eu não esperava ser tão engraçado para um clássico, que tá liberando o realismo, mas também as peças teatrais. Então, por isso ele tem essa teatralidade, ele tem uma forma diferente de se comunicar com as pessoas, né? Não ele em si, mas o Luigi Pirandello nessa escrita. Pra mim, ele é um burguês malandro que vai se ferrar muito e que também vai querer ferrar os outros, e por isso é tão divertido. E o livro ele critica muito a questão de máscaras sociais que as pessoas são obrigadas a usar diante da sociedade para não serem simplesmente elas. Porque quando elas são simplesmente elas, isso causa um estranhamento e você não é aceito. Então o livro tem muito uma crítica sobre isso. O próximo é a Autobiografia do Algodão, de Cristina Rivera Garça, que é da Autêntica Contemporânea. Eu preciso admitir que eu comecei esse livro não gostando dele, mas a partir do meio eu gostei bastante. E ele conta a história da família da Cristina. E isso está muito relacionado ao algodão. A família dela morava ali na fronteira entre o México e os Estados Unidos, e ela vai visitar até seus avós, principalmente eles. E ela começa toda uma peregrinação para entender quem eles eram. E ela mistura história real com uma romantização aqui desses personagens para contar a trajetória deles. E essa trajetória, como eu falei, está relacionada a questões políticas, questões sociais, está relacionada à agricultura, está relacionado muito ao algodão e ao crescimento do algodão naquela época. Então você vai acompanhar por meio deles também questões de desenvolvimento do território e questões políticas que o México enfrentava naquela época, suas disputas por água com os Estados Unidos, por exemplo. E a gente vai visitar principalmente dois casais, que são os seus avós maternos e os seus avós paternos. E eu gostei principalmente quando a gente entra na história deles, porque o início é bem complicado, bem complexo, você não entende muita coisa, mas quando você chega no relacionamento desses personagens e na trajetória deles, como migrantes basicamente, como andarilhos por aí, até conseguirem se fixar num lugar, você consegue acompanhar realmente uma linha do tempo. E isso eu achei bem interessante. Ela traz muitos contextos aqui, muitas questões sociais mesmo, que acabam sendo fatores de estudo, assim. Teve coisa que eu tive que pesquisar para entender o que era, e que faz sentido, sabe? Você vê que a construção de uma área, de um país, está relacionada à construção da sua família. Então isso foi muito interessante e eu gostei bastante, apesar de ser tão complicado. Mas eu não indico para todo mundo, porque é um livro muito complicado mesmo, e você tem que ter paciência até ele melhorar. Nós temos então A Tirania das Moscas, de Helene Vilar Madruga, da editora Instante, que é um livro cubano e de um realismo mágico muito peculiar. Aqui a gente acompanha uma família composta por um pai, mãe e 3 filhos. Cada um desses filhos tem uma habilidade, como se fosse um dom mágico, mas também macabro. E o pai dessa família está relacionado a um governo militar ditatorial do país. Só que por certo motivo, ele é afastado desse governo e ele acaba ficando paranoico, ficando louco e desenvolvendo uma autocracia dentro de casa. E é claro que seus filhos,
bem peculiares e bem esquisitos, por assim dizer, vão se unir para ir contra esse pai. É uma família totalmente quebrada, totalmente insalubre. A menina, por exemplo, é atraída por objetos enferrujados, atraída sexualmente por objetos principalmente enferrujados. Ela se apaixona por uma poltrona, por uma ponte. A gente tem um menino que quando os animais se aproximam dele, os animais morrem quando tocam nele. E os animais vão até ele por conta própria, porque os animais querem morrer. Porque naquele lugar, um país extremamente quente, cheio de moscas, ninguém quer viver ali. E a gente tem a mais nova que não fala, que não quer falar com aquela família e que desenha animais hiperrealistas. Hiperrealistas num ponto que talvez, em algum momento, eles saiam dos papéis. E a mãe é uma mãe extremamente ausente e apática que o máximo que ela tenta é entender psicologicamente os seus filhos, tentando fazer alguns testes com eles que nunca dão certo. E o pai é um maluco paranoico que tá envolvido totalmente num governo militar ditatorial. Então são coisas muito loucas que acontecem nesse livro que eu não esperava e que você fica chocado o tempo inteiro, mas é muito interessante como tem várias críticas aqui por meio do realismo mágico que eu adoro. Nós temos também Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, da editora Palas, e finalmente eu li Conceição Evaristo porque eu estava devendo, e é um livro de contos que é claro que alguns eu gostei mais do que outros, mas que no geral são muito envolventes. Tem um jogo de palavras muito interessante que a Conceição Evaristo faz, que eu acho que só ela consegue fazer, e que narra principalmente a vida de personagens negros meio que deixados à margem. Personagens que moram na periferia, moram em favela, moram na rua e que não são tão observados assim. E a gente entra na história desses personagens invisíveis. Os contos que mais me tocaram foi Maria, que foi um conto assim que me deixou em choque assim que eu terminei, porque ele parece muito, muito real. E Zaita não guardou seus brinquedos, ou Zaita esqueceu de guardar seus brinquedos, que também foi outro que... Não sei nem o que falar. Mas a Conceição Evaristo consegue visitar realidades, assim, que a gente às vezes vê na TV, sabe? Mas que não tem a sua intimidade apresentada. Que a gente só vê na TV porque aconteceu uma desgraça. Pra vocês verem como eu tô falando há tanto tempo, a luz aqui já até mudou, o sol tá bem em cima de mim aqui. O próximo livro que nós temos é O Desabamento, de Edward Louis, da editora Todavia, mas essa edição é da Tag Livros Curadoria. E é um livro inédito aqui no Brasil. Foi meu primeiro contato com o autor e eu gostei bastante. Isso porque o Edward Louis costuma escrever autoficção, mas essa história não gira exatamente em torno dele, mas em torno do seu irmão mais velho, que morreu aos 38 anos, vítima de vários vícios, principalmente o alcoolismo. Aqui ele vai tentar destrinchar a vida do seu irmão por meio de lembranças dele e também de lembranças de outras pessoas que conviveram com o irmão. Isso porque ele quer entender aquela pessoa que aparentava amar ele, mas ao mesmo tempo odiava quem ele era e ele também odiava. Então eu gostei muito da forma como ele apresenta o irmão, sem vitimizar o irmão, sem mostrar que ele é apenas uma vítima, ao mesmo tempo mostrando também que ele é uma vítima do sistema, mas que ele também é um vilão, porque ele vitimiza outras pessoas, ele causa dor em outras pessoas, tornando ele um personagem, uma pessoa extremamente complexa, que a gente não consegue apenas culpar e nem apenas defender. É muito difícil você conseguir descrever quem era essa pessoa, e assim você consegue entender o lado do próprio autor, que era o irmão e também uma vítima dessa pessoa que foi vitimada. Nós tivemos então Línguas, de Domenico Starnoni, esse livro que é italiano, também da Todavia, e essa edição é da Tag Livros Curadoria. E ele é um livro que me surpreendeu bastante, porque eu não estava dando muito crédito para ele no início, mas ele me surpreendeu no decorrer da história. Ele é basicamente um romance de formação, ele começa com um menino ali nos seus 9 anos que tem a sua primeira paixão. E no decorrer da vida, o que acontece com essa paixão dele, ainda quando ele é criança, e o que isso causa nele. É um romance que fala também sobre família, sobre relações familiares, sobre como histórias dos seus antepassados estão relacionados a você ou formam quem você é hoje, de tanto você ouvir. Tem uma senhorinha muito sábia que guia essa história também e que faz com que nosso protagonista se aproxime cada vez mais das suas origens. E a questão das línguas são muito tratadas aqui, principalmente nas diferenças entre dialetos que tem lá na Itália. É uma coisa muito
familiar mesmo e muito bonita, como a relação, principalmente entre neto e avó, vai se construindo ao longo dessa história. Eu gostei bastante, achei super bonito. Depois nós temos O Grande Caderno, de Agatha Christophe, esse livro que é da editora Dublinense, faz parte de uma trilogia e que, assim, acabou comigo de diferentes maneiras. Esse livro desse tamanhozinho, ele tem uma capacidade destrutiva de te causar traumas psicológicos. Ele conta a história de irmãos gêmeos de 9 anos que foram deixados pela mãe na casa da avó numa cidade pequena para que eles consigam escapar da guerra que está acontecendo e assolando a cidade grande. É um ambiente insalubre, com pessoas horríveis, com uma avó horrível que não quer saber dos netos, que é considerada uma bruxa pelo vilarejo por já ter matado o seu esposo. E esses garotos são muito peculiares, eles são muito inteligentes e eles querem sobreviver à guerra. Então eles procuram formas de fazer isso. E uma dessas formas é se adaptar ao meio horrendo no qual eles vivem. O livro todo é narrado por meio de nós, então são 2 garotos que estão narrando essa história como se eles fossem uma pessoa, e a gente acompanha o desenvolvimento deles, a relação deles com aquele ambiente, com aquelas pessoas durante alguns anos nesse livro aqui. É tudo descrito de uma maneira muito direta, muito dura, principalmente porque eles são crianças, então eles não tem essa dramaticidade, e eles, como eu falei, são crianças bem peculiares, então eles são muito realmente diretos, como se eles fossem superdotados. Eles encaram tudo no preto, no branco, e é isso que a gente consegue ver aqui. A gente fica chocado com o que eles escrevem, porque você não consegue imaginar crianças naquela realidade. É uma realidade de um período de guerra, então você consegue ver o que a guerra causa nas pessoas, como crianças são afetadas totalmente por esses ambientes causados por homens poderosos que não pensam em outras pessoas além de si mesmos e do poder. Eu demorei meses para ler esse livro justamente por conta desse peso psicológico que ele tem, mas eu já tô com os outros 2 livros para continuar a leitura da trilogia, porque a Dublinense maravilhosa me enviou. E agora eu vou ter que ler, né? Outro livro que traz vários traumas psicológicos e por isso é 10 de 10 é Santo de Casa, de Stefano Volpe, da editora Record, que é um livro nacional e, assim, ganhou meu coração por ser tão traumático. Nessa história a gente acompanha uma família que volta a se reencontrar, principalmente a mãe e os seus 3 filhos, com a morte do pai dessa família. Esse pai era um homem considerado um santo fora de casa, era um homem muito reconhecido pela cidade, muito benquisto, maravilhoso, ajudava muita gente, mas dentro de casa ele era um monstro, e só seus filhos e sua esposa sabem disso. E agora que esse homem morreu de uma maneira trágica, por um ataque de onça, esses filhos voltam a se reencontrar e tem que lidar tanto com o luto quanto com outros sentimentos conturbados que eles têm em relação ao pai. Talvez até uma sensação de alívio. E a gente vai ter em cada capítulo a narrativa de um filho. Na verdade, não na narrativa dele, o ponto de vista de cada um, mas sempre narrado por outro. Então a relação desses filhos com o pai, como esses filhos foram criados, como esses filhos cresceram, o que eles viveram da vida, da mãe também. Então é bem denso, assim, sabe? Tem muito sentimento envolvido e você fica, assim, muito mexido com a história e com a relação desse pai horrível com essas crianças que agora não são mais crianças e o que elas se tornaram por conta dele. Depois eu li outro que abalou meu psicológico também, de uma maneira maravilhosa, é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, da Companhia das Letras. Esse foi meu primeiro contato com a Aline Bay, muita gente já tinha me falado muito bem, então eu tava com altas expectativas. E eu admito que no começo eu não tava gostando muito, mas o final, assim, do meio pro final, eu adorei. Aqui a gente acompanha uma mulher dos 8 aos seus 52 anos e as mortes que ela encara durante a vida. Primeiro, uma morte ali aos 8 anos, quando ela tem o primeiro contato com a morte e como isso já molda ela de certa forma. Depois, um outro tipo de morte mais à frente e como ela vai se tornando uma personagem que tem uma personalidade moldada por esses traumas. Ela, no fundo, é uma personagem extremamente solitária, que se sente invisível, que vive a vida como deve ser vivida, de acordo com a sociedade, mas sem nenhum prazer sobre isso. E a gente vai acompanhando essa mulher e essa solidão dela até que ela se sinta um pouco menos sozinha e depois volte a se sentir sozinha. É uma narrativa assim sobre uma vida
Uma vida que parece muito real, uma vida que poderia ser alguém sentado do seu lado contando a história dela. É bem envolvente e é muito bonito. Tem uma estrutura que parece poesia concreta, mas na verdade é uma prosa. Ele não tem muita firula, dramaticidade, ao mesmo tempo que é muito delicado e que consegue trazer essa dramaticidade sem forçar nada. Então eu gostei demais, é realmente muito bonito e eu acho que vale muito a pena conhecer. Nós temos então Que Sejamos Perdoados, de Amy Holmes, que é da Alfaguara. Esse foi o primeiro livro que eu li no ano e ele ainda é um dos melhores assim que eu li, porque eu passei tanto tempo com essa família que tem nesse livro que eu já considero que eu tenho saudades deles. Nesse livro a gente acompanha um professor universitário, que é o Harry Silver, que de repente tem que assumir a responsabilidade por seus sobrinhos e pela casa do irmão, pelo dinheiro do irmão, depois que seu irmão teve um surto psicótico. Seu irmão mais novo, que se considera mais velho, que é o mais bem-sucedido, mais bonito, mais atlético, que tem a família perfeita, tem um surto, comete alguns crimes aí e acaba indo parar numa clínica psiquiátrica. E o Harry, que tem uma vida pacata ali de professor, acaba tendo que assumir a responsabilidade sobre seus sobrinhos e sobre o próprio George Silver, que é o seu irmão. E aí a gente vai acompanhar a história como se a gente fosse o Harry, assim, meio perdido, meio deixa a vida me levar, porque o Harry é basicamente isso, é um não sei o que eu faço, vou deixar ir, vou seguir o fluxo. E a gente vai tentando entender essa família de elite americana que é totalmente disfuncional, sabe? Tem violência doméstica aqui, tem preconceito, tem racismo, tem xenofobia. E o livro faz isso com um humor extremamente problemático, que a gente ri pedindo perdão. Porque ele traz um sarcasmo no meio de uma desgraça que você acha que não é possível, mas é possível. E eu gosto tanto desse livro também por conta disso, devo admitir. Mas os personagens, você acaba se envolvendo com eles e crescendo com eles, principalmente com aquelas crianças e com essa família estranha que se forma, mas que é melhor do que a família anterior. Que a anterior era uma família de comercial de margarina perfeita, mas não era nada perfeita na verdade. E agora, com essas crianças sob a tutela do tio, algo parece que tá melhorando, sabe? Talvez ele esteja conseguindo, por mais que ele erre, ajudar essas crianças a serem melhores do que o pai delas. E isso já é uma grande coisa. Depois nós temos Verão dos Infiéis, de Diná Silveira de Queiroz, da editora Instante, que também foi um dos primeiros livros que eu li esse ano e também um dos melhores, e que também fala de família. Nesse livro a gente acompanha a Valentina e seus 3 filhos já adultos. A gente tá ali no início da ditadura militar no Brasil, na década de 60. E a gente vai acompanhar 3 dias dessa família que vive em Copacabana. Nesses 3 dias de verão, tá chovendo muito, a cidade tá meio caótica por conta da chuva, por conta de inundações e também por conta de questões políticas. E a gente vai acompanhar esses personagens separadamente, seus 3 filhos e ela. A Valentina é uma mulher que vive à base de remédios para dormir, só se sente bem quando ela tá em contato com os mortos, porque ela toma tanto remédio que ela acaba indo para um lugar onde ela conversa com a sua mãe e com seu tio. E ela se sente muito culpada por não ter sido uma mãe boa o suficiente para os filhos, como ela acha. Principalmente depois que seu marido tirou a própria vida. Sendo que ela nunca explica exatamente por que ele fez isso. Acho que nem ela sabe. Ela só diz que ele era um homem muito delicado para um mundo cheio de grosserias. Ao mesmo tempo, a gente tem seus 3 filhos, que são personagens de adultos, mas que têm diferentes características e enfrentam diferentes problemáticas, sendo que cada um traz algumas questões sociais que eu acho muito interessante e que tem muito perfil da época. Um relacionado ao comunismo, outro relacionado à religião e a outra sem saber se relacionar com homens. Então tem muitas questões que envolvem o meio político e social da época, as turbulências da época, e que nem sempre a gente consegue entender, sabe, hoje, nos dias de hoje. Mas foi um livro muito interessante, que foi baseado numa notícia que saiu em 67 sobre o desabamento de um prédio depois de dias de chuva no Rio de Janeiro. Então ele envolve tantas coisas que eu achei muito interessante, que eu gostei bastante, apesar de ser um livro bem difícil, principalmente pelas falas, né, pela forma como era falado na época. Faltam apenas 3 livros. Nós temos Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, que é aqui publicado no Brasil pela HarperCollins, que foi um livro que me gerou tanta raiva, mas tantos outros sentimentos, que eu considero ele muito bom. Normalmente eu termino um livro por raiva, na força do ódio, quando o livro é ruim. Mas esse livro ele me fez terminar na força do ódio porque ele era muito bom, porque eu queria ver o que ia acontecer.
Esse livro é um romance nigeriano, eu nunca li nada da Nigéria, esse foi meu primeiro contato e eu achei incrível como a ambientação foi bem feita, como eu fiquei com vontade de comer as comidas que são apresentadas, então eu gostei bastante, principalmente da questão cultural e social. Nesse livro a gente acompanha um casal chamado Yejide e Akin, e esse casal está casado há cerca de 4 anos e não consegue ter filhos. Eles eram apaixonados um pelo outro e por isso eles se casaram, mas agora as pressões sociais e familiares começam a abalar esse casamento. Isso porque na cultura nigeriana, os homens têm a função de deixar descendentes e as mulheres têm a função de gerar descendentes para esses homens. Se você não é mulher completa, se você não gerar descendentes, e o homem não é um homem completo se ele não tiver filhos. Eles são muito cobrados para que eles tenham filhos. Desde sempre, as crianças já crescem com esse pensamento. Quando eles forem adultos, eles vão ser pais. E agora, quando eles não conseguem ter filhos, eles ficam nessa, sabe? Sem saber como agir. E aí eles começam a agir de maneiras que nós julgamos, principalmente não sendo da cultura nigeriana. Por exemplo, entra aqui a questão do marido ter mais mulheres. Entra aqui então toda a pressão familiar sobre esse casal, uma intromissão direta, principalmente da família do Akin. Entra todas as questões de traumas que a Yejide já tem, o abandono parental, se sentir sozinha durante toda a vida. Entra a questão cultural, até questões de magia folclóricas que eles acreditam. Além disso, a gente também tem um plano de fundo sobre as questões políticas. Na época estavam acontecendo golpes militares, então a gente tem um golpe aqui em 83 e um golpe em 93, que serve como plano de fundo para essa história. E ainda uma questão de saúde, como a anemia falciforme que assola o país e faz com que os casais percam muitos de seus filhos, o que causa outros traumas psicológicos nas pessoas difíceis de lidar. É um livro com muitos temas, mesmo ele sendo pequeno, e que foram muito bem trabalhados, assim, desde o relacionamento do casal até a relação familiar, até essas questões que eu citei. Então eu gostei demais, eu fiquei muito envolvida, eu fiquei com muita raiva, mas ao mesmo tempo eu fiquei grata de ter lido esse livro, porque ele realmente é muito bom. Em certo momento você tem raiva de todos os personagens, você julga todos eles, porque todas as ações deles são determinadas com base nessas pressões que eles sofrem, mas ao mesmo tempo você tenta entender, porque as posições em que eles estão não são nada favoráveis, principalmente para a mulher. Ó, o livro já tá chegando aqui na minha pilha, depois eu mostro como a pilha aqui tá. O tamanho da pilha. Depois nós temos Mundos de uma Noite Só, de Renata Belmonte, que é da Tuskits, e essa edição é da Tag Livros Curadoria. Esse também foi um dos livros que eu li no começo do ano e que me marcou desde então. Essa história ela é bem complicada de explicar porque aqui temos 2 histórias. E aparentemente vai ter continuação de acordo com a própria autora. Aqui a gente tem a história de uma menina, que seria a história principal, e as suas 2 mães. Elas têm uma relação familiar ali meio complexa, meio disfuncional, uma criança que cresce triste e em meio a brigas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra história que está sendo contada, que foi encontrada nas coisas da mãe de uma mulher. Quem é essa mãe, quem é essa mulher, a gente não sabe. E essa história conta sobre uma família, sobre a construção de uma família, como essa família se formou e também sobre a quebra dessa família, sobre como essa família foi quebrando ao longo do tempo e foi se desfazendo. Eu só posso dizer que essas histórias têm relação, mas você não imagina como elas têm relação até você chegar no final do livro. Tudo que você imagina não é. Eu não consegui adivinhar. E isso faz esse livro ser tão envolvente. Ele não tem uma linha temporal assim muito correta, você vai indo e voltando nas histórias, principalmente na história da menina, mas ele te pega de um jeito assim e faz você querer adivinhar o que tá acontecendo. E você só consegue realmente quando ele te fala. E tem coisa que ele nem te fala ainda, porque como eu falei, vai ter um segundo livro, então ele vai te falar no próximo. Ele é muito bom, ele é muito envolvente, ele traz questões familiares muito densas de novo, questões sociais de novo, de uma maneira bem discreta, até questões políticas. Então eu gostei demais, é bem do tipo que eu gosto. E por fim, nós temos o meu livro favorito até agora, que é Os Mistérios do Prata, da Juana Paula Manso, que essa edição também é da Tag Livros. E o porquê que eu gosto tanto desse livro? Preciso explicar. Aqui a gente acompanha um período da primeira ditadura que a Argentina teve.
Logo depois da Guerra da Independência, a Argentina entrou num período de ditadura que durou acho que 17 anos. Não sei se 12 ou 17 anos, mas durou muito tempo. E essa ditadura foi assustadora, sim, do tipo que o cara mandava cortar a cabeça e colocar numa estaca no meio da praça para servir de exemplo para as outras pessoas que eram contra ele. A ditadura do Juan Manuel Rosas se sustentava com base no dinheiro que ele tirava dos seus opositores. Ele perseguia essas pessoas, ele pegava todo o dinheiro que eles tinham e essas pessoas ou morriam ou tinham que fugir antes de serem encontradas. A Juana Paula Manso, junto com a sua família, foi uma dessas pessoas que precisou fugir. E enquanto ela escrevia esse livro, ela estava no Brasil, exilada. E o que essa mulher faz? Ela faz um livro denúncia sobre a ditadura. Ela pega uma situação que aconteceu, que foi quando o Juan Manuel Rosas fez uma emboscada para um dos seus opositores que vivia fora da Argentina e que estava tentando voltar para a Argentina, e tenta matar esse homem para colocar ele em praça pública de exemplo e sair desfilando com o corpo do homem pelo país. Ele causa um caos no país em busca desse opositor que é assustador. E a Juana Paula Manso pega esse momento do Dr. Avellaneda, que é representado aqui, que tá no Uruguai e que tá fugindo do Uruguai porque o presidente do Uruguai ficou amiguinho do Manuel Rosas e também tá perseguindo ele. E ele resolve ir pra Argentina, mas pra um lugar muito específico, que é contra a ditadura do Rosas, que é um estado de outro governador que vai contra o Rosas. Então ele resolve, junto com a sua família, viajar de barco até lá. Só que nisso ele está sendo emboscado. E a Juana Paula Manso começa a contar toda essa trajetória dele, a trajetória da emboscada que a sua família sofre, como ele é separado da sua família, de uma maneira muito diferente e que eu gostei demais. Eu gostei muito da forma como ela conta. Ela consegue fazer um tipo de narrativa que é como se a gente fosse um espectador, sabe? Pra mim foi muito diferente de todos os livros que eu li. Ela consegue falar como se a gente fosse uma câmera olhando. Ela fala, por exemplo, nós estamos observando de longe do campo a casa do Juan Manuel Rosas e seus homens, mas vamos olhar mais de perto. E aí ela consegue levar a gente pro canto da sala, por exemplo. Ela consegue fazer uma descrição do local e das pessoas, e realmente de uma maneira assim, num nível tão curto, mas de uma maneira tão boa, eu consegui imaginar tudo. Eu achei incrível, eu achei maravilhosa a forma como ela escrevia. E além disso, eu gosto da história dela, porque ela era uma mulher que na época em que as mulheres escreviam sobre matrimônio, ela escrevia uma denúncia política. Ela foi muito perseguida por conta disso, mas ela tinha uma coragem e conseguiu fazer isso de uma maneira tão primorosa que eu fiquei encantada. E tem um momento aqui que o livro acaba, mas eles continuam. E quem continua é um editor. E você consegue ver a diferença entre a narrativa da Juana Paula Manso e a narrativa dele. Você consegue perceber, sabe? O peso do preconceito dele quando ele narra alguma coisa e o peso do não preconceito dela, que não existia. Então eu achei muito bonito, assim, muito envolvente, de uma forma que me transportou pro lugar. Então eu gostei demais desse livro. Não sei, talvez outras pessoas não gostem tanto, assim, mas eu realmente... Eu gostei muito dele, por isso ele tá no primeiro lugar desde a primeira vez que eu li ele esse ano. Enfim, gente, eu falei demais, né? Foram muitos livros e eu fiquei feliz de ter lido tudo isso de livro. Tem algumas HQs também que eu li, de Asterix e Obelix, mas eu não coloquei elas na pilha. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigantesco sobre o meu ranking, que nem é muito bem ranqueado, porque eu não sou muito boa nisso. Eu sei o qual eu não gostei, eu sei quais eu gostei, mas no meio do caminho eu fico meio em dúvida ali. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês conhecerem novos livros diferentes, que talvez outras pessoas não tenham trazido aqui ainda. E o que eu quero saber de vocês é qual o melhor e qual o pior livro você leu nesse primeiro semestre e o porquê. Me conta nos comentários que eu vou querer ler todos. É isso, muito obrigada por me assistir e eu prometo não ficar tanto tempo longe aqui do canal do YouTube. Tchau!